Olá, querido desbravador, vamos para mais uma videoaula de especialidades. Agora, a gente vai falar sobre uma especialidade de saúde, que é o sistema respiratório do nosso corpo humano. Essa especialidade ela é um pouco extensa, então eu vou focando naquilo que você precisa saber para poder fazer os seus requisitos. Se for necessário, você quiser parar a gravação, a videoaula, para poder anotar o que eu estou colocando nos slides e colocar no seu trabalho, você também pode. E assim você já consegue ir preenchendo o seu trabalho e estudando ao mesmo tempo, para poder ter essa especialidade de saúde. Então vamos lá? Vamos passar aqui o slide. Vou diminuir aqui minha tela. Deixar a tela grande justamente para poder me apresentar inicialmente para vocês. Vou deixar aqui num cantinho que eu não vou atrapalhar. Pronto, achei. Então, para começar, vamos entender o seguinte: você precisa respirar para você viver. É uma característica básica da vida. É uma atividade vital que nós chamamos. Porque se você para de respirar, você morre. Então, para que a gente possa manter a nossa vida, precisamos. Uma das coisas que precisamos fazer, além de se alimentar, é respirar. Se você acha que a sua respiração termina no seu pulmão, você está muito enganado. Nossa respiração, ela termina nas células do nosso corpo. E vamos entender como é que acontece esse processo nessa especialidade. Os órgãos que estão no nosso sistema respiratório, que começam aqui na cabeça e vão até aqui o nosso tronco, eles servem para poder preparar o ar para chegar até a célula e retirar também o ar tóxico, que é o gás carbônico do nosso corpo. Então, são estruturas importantes, com certeza. Para nós, para um animal menor, é que o nosso corpo é mais especializado. Tem animais que não têm pulmão que respiram só pela pele. Nós respiramos pelo sistema respiratório pulmonar que vai terminar nas células do nosso corpo. Então, e para você saber, nenhum sistema do nosso corpo é independente, vai funcionar sozinho. Não, todo sistema depende de outra parte. Então, para a nossa respiração acontecer, nós precisamos do sistema sanguíneo, que é o sistema circulatório, e do sistema digestivo, fora o sistema nervoso, que vai controlar todo o processo. Aqui, esse slide é só para a gente entender a parte principal dos órgãos que compõem o sistema respiratório humano. Então, os órgãos, eles são tão importantes que eles são protegidos por ossos. A gente tem a caixa torácica, que vai proteger as árvores brônquias, que formam o nosso pulmão, e vão proteger o nosso coração, que está bem no meio aí do nosso sistema respiratório também. Então, eu vou passar órgão por órgão, para a gente não ficar se demorando nessa imagem, tá? Então, começando aqui pela parte da cabeça, nós vamos ter as cavidades nasais, essa parte. O correto é respirar pelo nariz. Você tem que inspirar o ar pelo seu nariz. Porque quando a gente inspira o ar pelo nariz, o nosso ar é filtrado por células ciliadas que a gente tem aqui nessa parte olfatória. Também conseguimos ter o nosso olfato. Aqui a gente tem um pedaço do nosso nervo olfatório. E o nosso ar, ao passar por essas cavidades nasais, ele também é aquecido. Percebe, ó? Você puxa, pronto, o ar desceu. Agora respira pela boca. Você sente aquele gelado descendo. Nossa, é uma agonia, porque quando você não consegue respirar correndo, você fica tudo assim, a garganta toda gelada, porque você está respirando errado e você não está passando a primeira filtragem do ar. Então, a primeira parte da nossa respiração, a gente fala que a gente puxa o ar, é a inspiração. Lógico, a gente inspira, mas a gente também expira também. Porque a gente manda oxigênio, nosso corpo na célula produz gás carbônico, que é eliminado na expiração. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso lá para frente. Então, o sistema das cavidades nasais, além de filtrar o ar, aquecer, vai conduzir esse ar até a nossa faringe. Você quer saber qual é a sua faringe? É só abrir a garganta. Essa parte que você vê, abrindo a garganta, você está vendo a sua faringe, porque ela está bem aqui embaixo, ó, a nossa língua, e aqui já é a faringe do nosso corpo. Ela também faz parte do sistema digestivo, ela não é exclusiva do sistema respiratório, mas ela vai receber
o ar, e no finalzinho dela, a gente vai ter uma estrutura que é chamada de epiglote, que é a portinha de entrada para o tubo respiratório. Essa portinha é muito importante. Por quê? Porque quando nós comemos, ela se fecha, ela tampa o tubo respiratório para não entrar nenhum alimento dentro. Se você é aquela pessoa que gosta de falar e comer ao mesmo tempo, você sempre engasga. Porque daí a sua portinha não sabe se está epiglote, se ela abre para o ar entrar ou se ela fecha para o alimento descer. E nessa de abrir e fechar, você pode engasgar. Daí nós temos um outro órgão no nosso sistema respiratório, aqui na parte do pescoço, que é a laringe. O que você precisa saber da laringe? Que é na laringe que tem a formação da nossa voz. Lá nós temos as cordas vocais. Então, a vibração do ar nessas cordas é o que produz o som, inclusive para você ouvir essa videoaula escutando a minha voz. E o ar ele vai entrar e vai conduzir para a traqueia, lógico. A gente está falando do caminho de ida. O mesmo caminho que o ar percorre na ida, ele vai voltar no caminho contrário, para poder ser eliminado também. A gente vai ver isso no caminho ida e volta mais para frente, que você precisa disso para sua especialidade também. A traqueia é um tubo cartilaginoso. Você quer ter mais ou menos uma noção de uma traqueia, é só você ver um tubo de inalador. Aqueles anéis é bem similar à nossa traqueia. Então, esse tubo, ele vai conduzindo o ar. A partir daqui, depois da traqueia, os meus tubos respiratórios, eles só vão se dividindo e diminuindo de tamanho, justamente para ir conduzindo o ar até a célula. Na traqueia, eu tenho a segunda filtragem. A primeira era para ter feito no nariz. Então, a gente tem células ciliadas na parede aqui da traqueia, que vão produzindo muco, que a gente produz também, a catota do nariz, vamos dizer assim. E esse muco, ele vai grudando toda a impureza que tiver no ar, para não vir nada para os nossos pulmões, que são os brônquios. Justamente para você não ter uma pneumonia, você não ter uma bronquite, nem nada disso, nenhuma inflamação das vias aéreas, porque as nossas vias aéreas foram feitas somente para passar ar. Daí a traqueia vai se dividir em dois pedaços. Esses dois pedaços nós vamos chamar de brônquios, é a primeira divisão. É o nome que ela recebe, que é a bifurcação dos dois brônquios. Então, ó, presta atenção, agora a gente está vendo uma árvore de ponta cabeça. O tronco da árvore é a traqueia, e a primeira divisão dos galhos do tronco são os brônquios. Daí, numa árvore, os galhos eles não continuam se dividindo? É a mesma coisa no nosso sistema respiratório. Eles vão continuar se dividindo até chegar no tamanho de uma célula. Deixa eu aqui só tirar daqui, só um minuto. Pronto, gente, voltei. Tem uma travada aqui no computador quando acabou ampliando, mas deu para voltar para a gente continuar. Então, ó, nós temos dois brônquios, o brônquio direito e o brônquio esquerdo. E qual a função dele? Vão continuar conduzindo o ar para a próxima estrutura. A próxima estrutura são os bronquíolos, ó. Ó, eles vão se dividindo cada vez em pedacinhos menores. E os bronquíolos se dividem até chegar à célula pulmonar, que é o alvéolo. Eles vão continuar se dividindo. Então, o objetivo da minha respiração é mandar o ar para o alvéolo, porque é lá que vai acontecer a parte importante respiratória. Ah, professora, e o pulmão? Calma, daqui a pouco a gente vai falar do pulmão. Então, nos alvéolos, o que você tem que entender? Ó, brônquio se dividiu em bronquíolo, bronquíolo se dividiu até um alvéolo, que é uma célula pulmonar. O que vai acontecer nele? Tá vendo que ele está cheio de vasos sanguíneos em volta dele, que são capilares? Ele vai fazer uma troca de ar com as hemácias, que são células sanguíneas. As hemácias vão dar gás carbônico e os alvéolos vão mandar oxigênio para o corpo. Escrevi aqui errado, mas tentei dar uma corrigida. Então, essa troca gasosa é chamada até de hematose. Daqui a pouco a gente volta de novo nos alvéolos. Essa videoaula está baseada nos requisitos da especialidade de vocês, tá? A gente vai tentar contemplar tudo o que é necessário. Ah, professora, e o pulmão? O pulmão é um conjunto de três estruturas. Então, o pulmão é formado pelo brônquio, bronquíolos e alvéolos.
E ele vai ser protegido por uma membrana que a gente chama de pleura, que vai proteger e vai formar todinho ele. Nós temos o pulmão direito e nós temos o pulmão esquerdo. Aqui eu tenho o pulmão direito, uma pessoa de frente, pensa, a pessoa está de frente, está de costas para você. E aqui eu tenho meu pulmão esquerdo. Então, ó, repara, o pulmão direito ele tem um, dois, três pedaços, que a gente chama de lóbulos. E o pulmão esquerdo, ele tem somente dois pedaços. A maior parte do nosso coração, ele está no pulmão esquerdo. É o lado esquerdo que está a maior parte do nosso coração. Justamente por isso que o pulmão esquerdo ele tem um pedaço a menos, porque ele comporta, ele acomoda, ele é a caminha do nosso coração, podemos dizer assim. Ah, professora, como é que o ar entra e como é que o ar. Ah, você falou de todas as funções dos órgãos, tranquilo. Mas como é que o ar entra no nosso corpo? Como é que o ar sai do nosso corpo? São os órgãos que fazem isso? Não, é um músculo que a gente tem aqui no nosso final do nosso tórax, que esse músculo se chama diafragma. É uma musculatura, ele é um dos músculos esqueléticos, o único músculo esquelético que você, se for rompido, você morre na hora porque você perde os movimentos respiratórios. Quando com o seu diafragma se diminui o seu tamanho, que é contrair, sua caixa torácica levanta e o ar entra. Quando o seu diafragma ele relaxar, ele distender, você solta o ar. Então, quando ele contrai, você inspira, o ar entra. Quando ele relaxa, você expira, o ar sai. Então, na contração, o oxigênio entra, na expiração, o gás carbônico ele sai. Então, vamos lá. Como dito no slide anterior, nós temos dois gases importantes na respiração: oxigênio e gás carbônico. O oxigênio ele entra na inspiração e o gás carbônico ele sai na expiração. Então, aqui eu vou colocar em sigla, mas pelo que eu estou falando, você consegue entender. O certo é que na ida, você respire pelo oxigênio, entra nas cavidades nasais, ele vai para a faringe, daí ele é conduzido para laringe, daí ele segue seu caminho para traqueia. Eu estou fazendo assim para poder ir para os brônquios, aí eu vou ter que escrever inteiro, que são dois, tá? São dois caminhos. Os brônquios pegam esse oxigênio, a troca casosa. Os alvéolos mandam o oxigênio, passa e manda para as células corporais. Caminho de volta. Quem volta? O gás carbônico. Porque a sua célula vai respirar, um dos produtos dela vai ser o gás carbônico, que é tóxico. Se ele não sai do nosso corpo, a gente morre. Então, ele tem que sair, ó, voando rapidamente. Então, o gás carbônico, aonde ele começa, que são as nossas células sanguíneas, a seca, os alvéolos encaminham esse ar para os bronquíolos. O que é aqui? Os bronquíolos conduzem esse ar para os brônquios, ó, tá fazendo caminho de volta. Os brônquios pegam gás carbônico que é tóxico, tem que ser eliminado, manda para a traqueia, da traqueia vai para a laringe, da laringe cai na faringe, aí você vai respirar pelo nariz? Não. Da faringe você elimina pela boca. É por onde sai o seu ar da expiração. Então, esse é o caminho de ida, esse é o caminho de volta. Vamos seguir. Aqui, a especialidade já pede para você dar uma esquematização da troca casosa, que também é chamada de hematose. Então, vamos entender aqui. Nós temos o alvéolo, que é a nossa célula pulmonar, é a célula que compõe o pulmão. Aqui eu tenho a hemácia, que ela é uma célula cinturada por causa da hemoglobina e o ferro que ela tem, justamente para que aqui possa entrar os gases, possam ser acoplados nela e ela poder corporal. Vai que mudar a cor para a gente poder entender nessa aqui. Isso aqui é muito importante, sempre vai voltar para você essa análise no decorrer da sua vida acadêmica. Então, eu tenho o meu O2, que entrou na inspiração. O O2 passa por todos os órgãos do sistema respiratório e chega nos alvéolos, tá? Hemácia. Em troca, a hemácia, ela leva esse oxigênio até a estrutura chamada de mitocôndria. Eita, deixa eu voltar aqui com a caneta que eu perdi a visão. Ó. Ela pega a glicose que você pegou na sua alimentação e ela vai pegar o oxigênio da respiração pulmonar e ela vai produzir energia para você fazer todas as atividades corporais e gás carbônico, que é a molécula tóxica, o gás tóxico que tem que ser eliminado. Então, no final que a sua célula respira, essa é a nossa respiração final, ela vai entregar esse gás tóxico para a hemácia.
A hemácia vai levar para o alvéolo, que vai ser a moeda de troca pelo oxigênio. E o alvéolo vai pegar esse gás carbônico e vai mandar para fora na expiração. Vai todo aquele caminho de volta. Então, o CO2 ele tem que ser eliminado para a pessoa não morrer, tá bom? Vamos aqui entender a diferença dessas duas respirações. Deixa eu aqui pegar meu videozinho, vamos colocar aqui agora. Então, ó, respiração pulmonar. Começa nas cavidades nasais, termina nos alvéolos, vai até os alvéolos. Então, a partir do momento que eu tenho a troca gasosa com as hemácias, eu tenho início a parte da respiração celular. Então, ó, o objetivo dela é produzir energia e gás carbônico utilizando duas moléculas, que é a glicose e o oxigênio, e ela vai, na respiração celular, a hemácia vai dar oxigênio e vai receber o gás carbônico da nossa célula. Então, a gente tem uma nova troca gasosa. O que você tem que entender é que é na respiração celular que termina a nossa respiração. Nossa respiração não termina no pulmão. O pulmão é só a estrutura que conduz e é a estrutura que retira o gás tóxico. Mas quem faz a respiração é a mitocôndria. A mitocôndria é o pulmão do nosso corpo, de todas as nossas células corporais. Aqui é para você entender as hemácias. As hemácias, elas não são uma célula, uma bolinha bonitinha. Ela tem uma cavidade, elas são côncavas, que a gente fala. Isso é graças ao ferro, que faz o quê? Uma cinta na hemoglobina. Graças a isso, os gases O2 e CO2 conseguem se acoplar nela para poder transportar. A hemoglobina tem o pigmento também vermelho, que dá a cor vermelha ao nosso sangue. Ah, professor, e quem controla a respiração? Tudo bem que o fôlego de vida é uma coisa divina, foi Deus que deu. Mas no nosso corpo, a parte da respiração é controlada pelo bulbo cerebral. Ah, professora, não é o cérebro? Não, é o encéfalo. O encéfalo, ele é tudo isso aqui que você está vendo. O bulbo, a ponte e o tálamo, que está aqui dentro. Então, é aqui, ó, é nessa parte aqui que a gente pode falar que a nossa respiração ela é controlada. A respiração e os batimentos cardíacos. Vamos aqui dar uma analisada na frequência respiratória. Quanto mais novo, mais rápido é a frequência. Por exemplo, um bebê tem de 30 a 60 ciclos respiratórios por minuto. Que é isso? Um ciclo. É a sua inspiração com a sua expiração. Uma criança, mais ou menos na idade que vocês, vai ter de 20 a 30 ciclos respiratórios. E um adulto tem de 12 a 20. Esse é o normal. Passando disso, a gente pode ter alguns conceitos. Por exemplo, se está na idade certa, com a quantidade de ciclo correta, a gente fala que ele está com uma respiração eupneica, normal. Quando para a respiração, a gente chama isso de apneia. Taquipneia é uma respiração acelerada. Dispneia é quando você tem dificuldade de respirar. Pratipneia é quando a sua respiração ela diminui. Ortopneia é um desconforto respiratório. E eu ainda tenho o Casmon, que é uma respiração rápida, profunda e trabalhosa. Não tem necessidade de vocês, é só curiosidade. E eu tenho a estertorosa, que é uma respiração ruidosa. Aqui, ó, presta atenção, você vai dar umas pausas para você poder pegar e colocar no seu trabalho. Porque eu vou falar rapidamente, porque são muitos slides, e também para não te cansar. A gente está entrando na parte de doenças respiratórias. Primeira dela, olha aqui, a asma. Aqui a gente tem a parte dos brônquios de uma pessoa normal e uma pessoa asmática, ele se fecha. E a pessoa fica com dificuldade respiratória. Não é contagiosa, e o tratamento é medicamentoso. Normalmente a pessoa tem que tomar aquela bombinha para poder dilatar os brônquios que foram fechados. Não sabe, às vezes, a causa, pode ser qualquer causa. Normalmente, uma poeira, alguma coisa que a pessoa é alérgica, pode atacar a asma dela. Tuberculose é uma doença crônica contagiosa causada por bactéria. Muita gente já morreu de tuberculose. Nós tomamos, quando pequenos, quando a gente nascemos, uma vacina para tuberculose para nos proteger com a bactéria mais predominante. É uma só? Não, tem alguns tipos. Por isso que eu coloquei aqui doença bacteriana. Qual a característica principal da tuberculose? Além da febre alta, que está presente em várias doenças, dor no peito, e isso é a chave, tosse com sangue. A pessoa tosse e ao tossir elimina sangue. E o tratamento é medicamentoso com antibiótico, e se não for tratado rápido, a pessoa morre. Vamos aqui para a próxima. São várias doenças respiratórias. Pneumonia, todo mundo alguma vez na vida teve, principalmente com a pandemia do Covid, que causou
pneumonia viral nas pessoas. Qual a característica? Pode ser viral bacteriana. Deixa eu tirar daqui para não travar. Deixa eu posicionar meu videozinho para cá. Colocar aqui nesse canto, não travo ninguém. Dá para ver pelo raio-x manchas brancas. Quando está começando a mancha, a pessoa está com bronquiolite, mas quando aumenta a área da mancha branca, já é uma pneumonia. A pessoa tem muita dor nas costas, cansaço ao tossir, febre, só que o determinante é o quê? O raio-x que ele vai identificar. Gripe é uma infecção viral das vias aéreas. Quem combate é o seu corpo. Então, os remédios só servem para aliviar os sintomas, mas é o seu corpo que sai da gripe, o seu sistema imunológico que vai combater. Enfisema, ele ataca os alvéolos pulmonares, ele destrói a célula principal da respiração, que é a que vai fazer a troca gasosa. Um dos fatores de risco para o enfisema é o cigarro, o tabaco que provoca disso, e tem pessoas que têm o enfisema hereditário, não tem explicação, ele desenvolveu e não fuma. A respiração é ruidosa, tem muita dificuldade de respirar, justamente porque os alvéolos estão sendo destruídos. Não tem cura. Daí nós temos aqui mais doencinhas para a gente comentar. A gente tem o tromboembolismo, é o maior perigo quando uma pessoa opera, é adquirir coágulo da operação e subir para o pulmão e estourar. Isso pode matar a pessoa, porque causa parada cardiorrespiratória e são coágulos que percorrem o nosso sangue. A pessoa tem que tomar anticoagulante quando ela tem risco de trombose ou tromboembolismo, porque se não for revertido, a pessoa vai morrer. Pneumoconiose, o que acontece? Ela é causada por inalação de partículas irritantes, como poeiras ou partículas de metais. Quem trabalha nessa área de indústria e não usa máscaras de proteção, que são os CPIs, fica o quê? Fragilizando o seu pulmão. Parece vários pontinhos que vão aparecendo. Não é uma mancha branca que nem a pneumonia. E o tratamento depende do estágio do que a pessoa sente. Pode ser medicamentoso, inalatório, com oxigênio. Qual o perigo da pneumoconiose? Ela pode evoluir para um câncer de pulmão. Aí complica. Fibrose cística é o único que a pessoa ganha na loteria genética, mas não é uma premiação boa, é uma doença. É uma doença que a pessoa está condenada e não tem uma grande expectativa de vida. Então, na fibrose cística, o que acontece? É uma mutação genética que o corpo ele produz muito muco, muito suor. Fala até que a lágrima salgada a pessoa tem, porque ela tem muita secreção. E essa secreção não é só externa, é interna também. Toda a parte normal. Porque é normal ter na cavidade nasal e um pouco na traqueia para filtração. Só que uma pessoa com fibrose cística produz além do que isso. Ele é detectado no teste do pezinho, por isso que é importante fazer quando a pessoa nasce. A pessoa que tem a fibrose cística, além de afetar a parte pulmonar, ela tem tendência à desnutrição, porque não consegue absorver os alimentos, porque o catarro também vai para o intestino, esse muco em excesso. Pode ser abertura para doenças respiratórias, então a pessoa sempre está suscetível a ter pneumonia, por exemplo. E o tratamento é a fisioterapia, medicamentoso, se evoluiu para uma pneumonia, alguma coisa, por uma infecção, inalação. A pessoa tem que comer alimentos calóricos para repor o que ela não está conseguindo absorver, para poder ter um pouco melhor de qualidade de vida com essa doença genética. No trabalho de vocês, na especialidade de vocês, ele está pedindo para ou você fazer um relatório de 500 palavras, ou você fazer um cartaz, ou você fazer um poema. Você escolhe. Por isso que aqui eu só vou dar uma pincelada, porque dependendo do que você escolher, você vai aprofundar. Aqui é só para você ter ideia de um pulmão de uma pessoa não fumante e de uma pessoa fumante. Ele mata as células respiratórias, que são os alvéolos. Por quê? No cigarro eu tenho muito veneno, vamos ser assim. Tem substâncias venenosas que se você consumisse uma quantidade maior, você seria intoxicado, você morreria. Só que você fica em de carbono. Lembra que a gente tem que eliminar e a gente coloca para dentro. A gente tem a nicotina, que é o que causa o vício. A pessoa fumante já não. Muitas vezes ela quer parar, mas devido à nicotina, que é uma proteína, ela fica dependente. O corpo sente falta da nicotina, então ela tem que fazer um processo mais demorado para poder se desintoxicar do cigarro. Tem álcool, tem arsênico, que é usado para veneno. Olha, nada de bom. Nós temos que cuidar do nosso corpo e não prejudicar o nosso corpo. Você só tem um corpo. Se você matar o seu corpo, você também morre.
Então, a gente tem que cuidar de gel sem tapaca dia 31 de maio, por curiosidade, que eu peguei da Unifesp, da Faculdade Federal de São Paulo. E aqui algumas curiosidades sobre, ó, 1 em cada 5 fumantes não sabe que calça câncer de pulmão, calça câncer de pulmão. Então, 23 pessoas morrem no Brasil por hora por alguma consequência de doença respiratória. O Covid, ele atacou muita pessoa fumante, muitas pessoas morreram porque estavam predispostas a isso também. Lógico, muita pessoa saudável também morreu. Mas a gente tem que fortalecer. A fumaça do cigarro, ela mata todas as células ciliadas do nosso sistema respiratório. Então, não tem mais o processo de filtração. Então, uma pessoa fumante já é propensa a ter doenças respiratórias. Daí, tá pedindo que vocês vão entrar na internet e vão dar uma pesquisada na época que vocês forem fazer a especialidade sobre a qualidade do ar da região onde vocês moram. Que a gente tem bom, moderado, ruim, muito ruim e péssimo. Como é que isso é medido? Pelo nível de partículas poluentes do ar. Então, uma boa, ela tem poucas partículas, então a pessoa consegue praticar a atividade física tranquilamente, sem ter dificuldade respiratória. Moderada tem um certo cansaço, mas nem tanto. Quando chega na qualidade do ar ruim, quando não chove, quando está tempo seco e tem muita poluição, você vê aquela faixa negra da poluição no céu. A pessoa tem dificuldade respiratória, começa a ver problemas como conjuntivite, problemas respiratórios, bronquite, asma, tudo ataca. Se a pessoa já tem tendência. E normalmente a TV ela noticia e fala que a qualidade está ruim, então as pessoas têm que beber bastante água para se manter hidratada, já que o ar está seco. É muito ruim achar sinal de alerta para as pessoas nem saírem de casa. E péssima, aí já acabou. Você está respirando carvão puro, poeira pura. É como você pegasse seu aspirador e respirasse tudo que está lá. Acaba com a nossa via respiratória. Aí você vai fazer essa pesquisa. E para finalizar, como é que você pode cuidar do ar? É você cuidar da natureza. A planta, no processo de foto, porque ela pega o gás carbônico, ela faz o contrário, água, e ela vai produzir a glicose e oxigênio. Então, as plantas, elas são filtradoras do ambiente. Você tem que cuidar da natureza. Você não pode ser aquela pessoa que destrói a natureza. Você tem que cuidar, porque você depende da natureza para você viver. Ninguém vive sozinho, sem depender de nada. Todos nós somos dependentes. E uma reflexão: o fôlego de vida, a capacidade de respirar, é um presente de Deus. O primeiro fôlego Deus deu em Adão lá no Éden. E com isso, o ser humano começou a viver. Então tem que ser uma coisa que tem que ser cuidada e preservada. Então, com isso, é só você ficar de olho nos requisitos, parar o slide se necessário, e nos vemos na próxima. Deixa aqui, interromper. E nos vemos aqui na próxima videoaula. Até mais!